Para debatermos determinados assuntos, se faz primordial entendermos um pouco do seu surgimento. Dessa maneira, não ocorre de forma diferente no gênero textual ficção científica, que inclusive é um dos favoritos dos cinéfilos. Entretanto, esse modelo de história demorou a ser querido pelos leitores. Surgiu no século XIX e tem conquistado cada vez mais espaço nos estudos literários contemporâneos. Nesse período, a ciência estava em nível de invenção. A princípio, esse gênero surgiu como apenas um subgênero literário de romances, de mistério, aventura, terror e drama. Contudo, ele passou a se diferenciar dos outros quando não se preocupava em afirmar a viabilidade do que estava sendo contado, enquanto o romance, por exemplo, precisava convencer os leitores de que sua história realmente era verídica. Teve um grande impulso de desenvolvimento a partir do ano de 1926, quando foi fundada a Amazon Story Magazine, que era devotada exclusivamente a histórias deste gênero de literatura. O rádio, a televisão e o cinema têm reforçado grandemente a popularidade da ficção científica. Esse gênero ele é dividido em dois subgêneros, a ficção científica hard e a ficção científica soft. Na hard, sua principal característica é a preocupação com a exatidão científica, qualquer que seja a área abordada, seja matemática, física, biologia, tecnológica, química e entre outros. Geralmente, os autores evitam exageros e hipóteses que não possam ser explicadas. Tentam atingir o irrealismo com o máximo de veracidade possível e detalhes. Na ficção científica soft, o destaque nesse subgênero está na ênfase aos sentimentos humanos e suas relações, deixando em segundo plano a ambientação científica. Neste tipo de ficção, não há necessidade de seguir à risca o realismo, como a alta ficção científica. Temas científicos podem ser impossíveis, altamente improváveis ou absurdos. Normalmente, esse subgênero se baseia em outras áreas mais leves da ciência, como a psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, ciência política e entre outros. Alguns elementos tratados com frequência na ficção científica são princípios científicos novos ou que contradizem as leis da física, como viagem no tempo, universos paralelos e outras dimensões e a viagem entre nossa realidade e estes outros lugares, tempo estabelecido no futuro, em linhas do tempo alternativas ou no passado histórico, que contradizem os fatos históricos e arqueológicos conhecidos e estabelecidos, cenários baseados no espaço, em outros corpos celestes ou em viagens inter- e extrasolares, habilidades paranormais como telepatia, telecine e controle de mente, baseada em princípios científicos, ficcionais ou não. Bom dia a todos. Agora nós iremos apresentar alguns livros e filmes onde o gênero ficção científica ele é abordado. O romance que aparece quase sempre entre os marcos iniciais da ficção científica é Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818. Hoje, o romance é considerado o fundador das narrativas de ficção científica, ao mesmo tempo que é celebrado como o clássico da literatura de horror. A Máquina do Tempo. Escrito em 1895, A Máquina do Tempo, de George Wells, é até hoje um dos principais livros de ficção científica, não apenas por criar um subgênero novo, mas também por sua ambiciosa, instigante e alarmante narrativa sobre o futuro não muito promissor à humanidade, A Guerra dos Mundos. Do mesmo autor, George Wells, esse romance fala sobre a invasão da Terra por alienígenas marcianos inteligentes e armados com um raio carbonizador e máquinas jamais imaginadas pelos seres humanos da época. A história se passa em Londres no início do século
20, quando o personagem principal se depara com a incrível tecnologia alienígena versus extraterrestre durante a invasão, que causa uma evacuação em massa da cidade. Alguns exemplos de obras na temática de ficção científica são Eu, Robô, 1950, um livro, 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, um livro e filme, O Guia do Mochileiro das Galáxias, 1979, livro, Jogador Número 1, 2011, foi quando publicado o livro, e o filme de 2018. Filmes: Interestelar, 2014, De Volta ao Futuro, 1985, Vingadores Guerra Infinita, 2018, ET, o Extraterrestre, 1982, Star Wars, 1977.